Bom, nós vamos falar, como já foi dito, sobre os compromissos dos relacionamentos. A nossa conversa de hoje à noite, ela foi baseada no livro do Raul Teixeira, tá? Ele, pelo espírito de Teresa de Brito, o nome do livro é Vereda Familiar. Na verdade, como diz o nome, ele trata mais das relações conjugais, né, da família. Só que a família, ela é o nosso primeiro centro social de vivência, né? É ali que a gente começa o aprendizado da convivência. Mas, além da família, com o passar do tempo, nós vamos tendo outros tipos de relações, né? A criança começa a relação na creche, na escolinha, né? O adolescente continua nessa mesma área de atuação, mas já vai ampliando aos amiguinhos, a casa dos amigos, né? Quer dizer, vai tendo relacionamentos com outras famílias, outros costumes. Então, a nossa vida, né, depois de adultos, então, nem se fala, universidade, trabalho, né, profissões de vários tipos, e nós sempre, em todas elas, em todas as situações da nossa vida, nós vamos ter um relacionamento. Até aqueles que dizem, não, mas eu moro sozinho, já sou aposentado, vivo sozinho, é mentira, né? Uma mentirinha no sentido de que você precisa de um remédio, às vezes, para dor de cabeça, então você vai ter que ir na farmácia e vai ter que se relacionar com o farmacêutico, né? Você, de repente, pode precisar de uma fruta, vai se pedir pela internet, você vai receber em casa, você vai ter contato com o entregador, no mínimo, se não for até a própria quitanda, né, verdureira, tal, para adquirir os seus produtos. E assim sucessivamente, quer dizer, não tem como nós vivermos completamente isolados, né? Nós achamos às vezes que estamos sozinhos, mas nunca estamos isolados, porque acabamos por ter que, querendo ou não, ter relacionamentos com outras pessoas. Nem que seja o médico para nos atender de algum mal físico e assim sucessivamente, né? Então, nós temos que ter em mente que, assim, os compromissos que nós adquirimos com a família, eles também devem ser consolidados em nossa vida fora dela. Sabia? Deixa eu ver se assim fica melhor. Não, não vai dar. Quando eu, com meu filho, uma certa vez, alguém me disse assim, ele vai ser... tu vai ver que ele foi bem educado, porque todo pai, toda mãe tem dúvida se está educando bem os filhos, né? E um dia me falaram assim, tu vai ter a prova da educação do teu filho quando ele se comportar lá fora. Porque aqui dentro ele pode até fazer as suas manhas, as suas birras, porque ele está com a mãe, com o pai, com a família, que normalmente é o porto seguro. Então é onde a gente não tem muito medo de, às vezes, fazer algo errado, porque no fundo a gente sempre tem a sensação de que pai e mãe vão nos perdoar, vão nos abraçar. Então a gente relaxa mais no convívio familiar. Então, se você quer ver se o seu filho está bem educado, veja ele na casa do vizinho, né?
veja ele no ambiente profissional ou escolar, se lá ele estiver se comportando adequadamente, é porque você o ensinou bem. Porque daí ele está longe dos seus olhos. E ele vai estar fazendo aquilo que ele aprendeu que deveria fazer. É claro que toda regra tem sua exceção, mas na maioria dos casos é isso que acontece. A gente procura fora de casa fazer tudo aquilo que foi ensinado a fazer. Filha, não come de boca aberta, não bota o cotovelo na mesa. Aí a gente senta na casa de uma família, de um amigo, de uma amiga, e aí a gente tenta se comportar o melhor possível, né? Então, esse é o reflexo da boa educação e é uma maneira de nós mantermos os nossos relacionamentos num padrão de amor. Ah, mas eu não amo o meu colega de serviço, eu não amo o colega de faculdade, eu amo a minha família, os meus familiares, por eles eu tenho amor. Não, por eles você tem um tipo de amor, que é um amor mais profundo, porque é um amor daqueles com quem você nasceu, cresceu, se desenvolveu, né? E que às vezes até você já teve por outras vivências com aquela pessoa e assim você mantém essa união mais profunda. Agora, amar do jeito que Jesus nos pediu é o amor que nós temos por todos aqueles que nós convivemos. E como é esse amor? É o amor do respeito. Esse é o amor fundamental. É o amor do respeito, que nós devemos aprender no lar e deixar que ele se alastre por todos os nossos relacionamentos. E aí nós estaremos fazendo o exercício do amor maior, que é aquele que respeita as diferenças, as desigualdades, mas aceita. Da mesma forma que normalmente um pai e uma mãe aceitam e abraçam os seus filhos, sejam eles como forem, ou pelo menos que deveriam, para cumprir as suas funções paternais ou maternais. Nós temos, hoje em dia, muitos casamentos se desfazendo. Com a pandemia, dizem que no mês de junho do ano passado, houve um aumento de 50% das separações. E por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a conviver. Não sabem viver com o outro. Sabem viver por si mesmos, né? Muitas relações que acontecem por acaso ou por simples relação carnal. E que daí, na hora que exige um contato de almas, de convivência maior, se estranham. Porque não conviviam, apenas partilhavam um leito em suas casas. Durante os dias, cada um ia para o seu serviço, cada um para as suas funções, para os seus objetivos profissionais, emocionais, enfim, e se encontravam no lar para dividir o quarto. Os pequenos dias de folga, talvez a esposa fosse sair com as amigas ou fosse visitar a família, o marido talvez fosse sair com os amigos ou jogar futebol ou visitar a sua família e por aí cada um seguia um caminho. E aí se torna uma relação sem convivência, sem conhecimento, porque o que nos faz criar
O lar, a família, é viver com aqueles que habitam aquela casa chamada lar. Porque uma casa é uma casa. É a mesma coisa que um prédio funcional, né? Cada um tem a sua função lá e tudo bem. Depois cada um vai para a sua casa, para o seu quarto, e se separam. A casa, para ser um lar, ela tem que ter pontos de união. Certa feita eu conversei com um arquiteto e ele me dizia assim: o problema da família hoje em dia é que as casas têm muitos banheiros. Na hora eu fiquei pensando, o que tem família com banheiro, né? Com muitos banheiros. E aí ele me fez lembrar da minha infância, que na minha casa nós éramos em 4 filhas, mulheres, minha mãe, meu pai e meu avô. Eram 7 pessoas com um banheiro. E nesse banheiro nós aprendemos a respeitar os outros, porque cada uma que ia utilizar o banheiro não podia ficar 2 horas lá dentro, porque tinha mais 6 pessoas esperando para utilizar do mesmo banheiro. Não podia também deixar todo desarrumado, porque tinham mais 6 pessoas para usar o mesmo banheiro. Não podiam deixar a toalha jogada, porque não ia ter espaço para 6 toalhas jogadas no mesmo banheiro. Aprendeu-se a dividir na hora da escovação dos dentes, porque todas tinham que sair correndo para ir para a escola. Então, 2, 3, às vezes até as 4 estavam lá escovando o dente, dividindo um pouco ali a pia, que era uma só, né, para conseguir se aprontar para ir para a escola. Fora meu pai, que era militar, que também acordava cedo, que tinha que se arrumar, né? O único homem da casa, depois veio meu avô, mas enfim, não se tinha tanta liberdade como o pai, né? Como se tinha com a mãe. Isso para uma mãe que já fosse mais moderna e liberasse um pouco a sua intimidade com as filhas, né? Porque minha avó, acho que nunca se trocou na frente da minha mãe. Minha mãe já nos dava essa liberdade, que para aquele tempo era difícil. Então, quando ele começou a me explicar, eu fiquei me lembrando, de fato, ali a gente aprendeu muita coisa com um banheiro só. A gente aprendeu a conviver, porque cada uma tinha um momento para fazer as coisas, cada uma tinha que esperar para fazer alguma coisa pela outra, então tinha que ter paciência, né? Tinha que entender a necessidade das outras. Quando começaram as mais velhas a ficar mocinhas, né? A menor ainda muito curiosa, daí afastavam, aquelas coisas. A gente vai aprendendo a entender. E mesmo quando não entende, a respeitar. Ai, a minha irmã agora não quer mais que eu entre no banheiro com ela. Aí a mãe vinha, mas a tua irmã tá uma mocinha, agora tem que esperar um pouquinho, porque ela já é uma mulher, você ainda é muito criança. A gente não entendia nada do que ela estava querendo dizer, mas se a mãe falou, a gente respeita. Hoje em dia, as casas, na sua maioria, têm no mínimo 2 banheiros, a suíte do casal e um outro banheiro chamado social para todos os filhos da casa. Só que a maioria das casas hoje em dia tem 1, 2 filhos. E aí, quer dizer, na verdade fica sendo quase que um banheiro para cada filho. Quem precisa conviver com quem?
Quem precisa controlar o seu tempo no banho? Quem precisa deixar o banheiro limpo porque vai vir alguém atrás e também precisar tomar banho? Quem aprendeu a dividir uma bancada para escovar os dentes? Se cada um tem a sua. E aí a gente fica às vezes perplexo. Por que os meus filhos são tão egoístas? Por que os meus filhos não pensam em mim? Por que eles não se preocupam em vir me ver? Eu estou aqui gripada, tomei vacina, estou com dor no corpo. Ninguém se lembra de vir aqui no quarto dar uma olhada em mim. Não é que não lembra por esquecer. Não lembra porque nunca foi lembrado disso. Porque é tão natural, cada um está no seu quarto vendo o seu filme, a sua novela, o seu futebol, que é tão normal almoçar e ir para cada um para o seu canto. Isso ainda quando se consegue unir a família para almoçar. Então, é muito importante o compromisso nas relações. Nós temos que acordar para as questões de convivência, de ensinamento, de viver com. Se a gente não precisa mais dividir o banheiro, ótimo, mas vamos continuar dividindo a mesa das refeições. Porque isso também vai nos trazer ensinamentos. Na hora que um cotovelo cutucar no outro, a gente aprende que ou se afasta mais as cadeiras, ou se não tiver remédio, aprende a comer com o cotovelinho bem juntinho do corpo, se a mesa for apertada. E aprende a não xingar o outro. E a entender que na vida há limites, dos quais não tem opção. É aceitar ou aceitar. A não ser que queira levar o prato e comer no quarto em cima da cama. E aí, novamente, o afastamento. Vejam só, o casamento para ser real e leal na terra, onde as provas se associam às expiações de modo indisfarçável, exige que os partícipes dessa empresa íntima, lembram que eu falei que a família, a gente aprende o relacionamento para ir lá fora? Eles colocam o casamento como uma empresa íntima. Está associado, é uma empresa, é uma convivência mais profunda, porque a gente aprende a dar e a receber mais amor naquele ambiente. Dessa empresa íntima hajam logrado a maturidade de intenções que estejam elaborando o próprio equilíbrio emocional, certos de que a sua escolha está embasada no sentimento do bem-querer, quando a afinidade dos corações, o diálogo prazeroso, o acompanhamento fraternal, a ternura espontânea destaquem a importância da conjugação dos ideais, de modo que a comunhão hormonal, por meio da conjunção corporal, seja um coroamento desse processo crescente de afetuosidade que as responsabilidades do lar chancelam. Vejam o grau de importância disso, de termos então um equilíbrio emocional de ambos. No caso aqui, claro, ele está falando mais diretamente ao casal, mas eu volto a dizer, todo e qualquer relacionamento que queiramos que dê certo, nós temos que ter esse mesmo cuidado. Vocês nunca ouviram falar alguém dizer assim, eu me dou, meu relacionamento com fulano ou com Beltrana é tão
bom que eu só não digo que é um casamento perfeito porque não tem sexo. Mas eu amo aquela pessoa. E ama mesmo. Porque quando a gente tem esse relacionamento de respeito, o amor só cresce. Ele aumenta dia a dia. Vejam só, o amadurecimento pela superação dos seus modos e gostos que põe em perigo a instituição do casamento. O que ele quer dizer com isso, esse amadurecimento? É justamente o resultado daquela convivência da qual a gente tem que respeitar, entender, aceitar os limites no lar. Se eu aprendo a respeitar os limites dentro do meu lar, quando eu me casar, eu vou aprender a respeitar também os limites do outro dentro do nosso novo lar. Eu vou conseguir entender que o outro ou a outra é diferente de mim. Como o meu irmão era diferente, ou a minha irmã, ou o meu pai era tão diferente de mim em tantas coisas, e a gente aprende a conviver. O casamento, a nova relação, ela necessita disso, desse entendimento, em que eu tenho que pôr limites em mim mesmo para poder também fazer com que o outro saiba dos seus limites. Porque se eu passo dos meus limites e entro no limite alheio, eu estou lhe dando as mesmas condições para interferir nos meus limites. E isso é para marido, para filho, para patrão, para empregados, para companheiros da casa espírita. Cada um de nós tem o seu limite de vivência. Até aqui está tudo bem, daqui para cá é eu comigo mesmo e eu tenho que aprender. Porque quem consegue se amar, quem consegue se educar, dando os seus próprios limites, saberá conviver muito bem com o outro. Agora, se nós não acordamos para nós mesmos, para cuidarmos de nós mesmos, para nos amarmos, para crescermos, para aprendermos que temos limites de conduta para com nós mesmos, né? Limite de conduta, hoje em dia, não beber, se dirigir. Isso não é porque eu posso matar o outro. Tem que ser porque eu também não quero morrer. Eu tenho que ter limite para comigo, então eu não vou beber e dirigir porque eu não quero morrer. E, por consequência, não quero matar ninguém. Eu tenho obrigação comigo mesmo, com o meu lar, que é esse corpo maravilhoso que Deus deu para que eu viesse morar nessa encarnação. Então eu tenho que cuidar. Quer dizer, eu tenho compromisso no relacionamento comigo mesmo. É muito importante nós entendermos isso. Vejam, comparando novamente a situação do lar, o casal, quando tem filhos, né, seja da maneira que eles vierem, eles
se comprometem com um ser, né, que estão recebendo com obrigações e compromissos com esse novo relacionamento. Mas, quando nós nos dedicamos aos filhos, também o mesmo exemplo dessa relação serve para a nossa vivência exterior. Olhem só, tem um parágrafo aqui que diz assim: nos seus contatos, pense que, desejando ou não, estará escrevendo em um ser as dantescas tragédias que ajudarão a fazê-lo cair ou estagnar, ou as felizes lições que lhe servirão como trilha segura de redenção. Não é assim? Alguém aqui provavelmente um dia já tenha topado com alguém no serviço, na escola, até no lar, que acorda com aquele dia assim, dizendo que o dia tá horrível, tá tudo feio, nada tá bom, o café tá quente demais ou tá frio demais, o pão tá muito velho ou muito duro, ou não era aquele que queria doce e só tem salgado. Sabe aquela pessoa que começa naquele dia andando de ré? Pois é. Essa pessoa vai ensinar o que para mim naquele dia? O que ela vai transmitir para mim? No mínimo que ela é uma pessoa azeda, né? Quer dizer, uma pessoa que não é gostosa da gente conviver, da gente tragar, como às vezes a gente fala, né? Ai, não consigo, aquela pessoa não me entra. Né? Agora, no texto diz assim: nos seus contatos com a criança, pense que, desejando ou não, estará escrevendo em seu serzinho as dantescas tragédias que ajudarão a fazê-la cair ou estagnar, ou as felizes lições que lhe servirão como trilha segura de redenção. Não é o mesmo compromisso? Então, eu acho assim incrível, né? Porque adoravelmente incrível. Porque todas as nossas responsabilidades e todas as nossas armas de crescimento para uma vida melhor e cada vez mais de desenvolvimento pessoal, nós temos toda ela no lar. Toda a cartilha está no lar. O vestibular é na hora que a gente bota o pé para fora do lar. Aí a gente vai ver se passa na prova ou não. Então, vejam, nós temos a responsabilidade de aprender com nossos pais, nós temos a responsabilidade de ensinarmos como pais. E na posição de pais aqui eu coloco tios, avós, professores, colegas de trabalho, porque nós somos responsáveis, não apenas por nós mesmos, mas por todo o próximo, nosso próximo. Porque Jesus nos pediu: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu só posso amar ao próximo como a mim mesmo se eu aprender a respeitar o próximo e desejar ter sempre a mão estendida a esse próximo, para auxílio, para condução se necessário, nunca para imposição, porque a imposição, infelizmente, não nos leva a nenhum lugar.
nós temos uma lamentável conclusão, né? No texto do livro nos diz assim: é lamentável o ouvido, aqui é relegada a oração em grande número de lares pela terra inteira. Mesmo em grupos familiares que envergam a rotulagem cristã, falta o aconchego maior com as fontes fecundas de paz em que se converte a oração. Às vezes a gente reclama que a vida não está boa, que está tudo difícil, que o filho não obedece, que a filha não dorme bem, que o marido não para em casa. Mas será que a gente já parou para fazer uma oração? Para equilibrar as energias do nosso lar, para que ele se torne um ambiente de luz, de paz, de aconchego, ao qual todos se sintam acolhidos e sintam o bem-estar de estar ali? E isso não se prolonga também quando a gente está no meio profissional que não está legal? É mais fácil reclamar dos outros e falar: ai, não dá, meu trabalho está horrível porque aquelas pessoas são horríveis. Por que eu não viro uma pessoa boa e oro por aquele lugar? E dou o meu exemplo de resignação, de respeito, de paz, de tranquilidade, e não fico fomentando mais e mais problemas. Compromisso nas relações, meus irmãos, é isso. É amar ao próximo como a mim mesmo. É respeitar ao próximo como eu me respeito. É me dedicar ao próximo como eu gostaria que ele se dedicasse a mim. Isso resume todo e qualquer compromisso que nós tenhamos em nossas vidas. A vitória desses compromissos depende única e exclusivamente desse amor verdadeiro, de respeito, de aceitação. A maneira que se vai conviver é de cada um, né? No sentido, se vai trabalhar 8 horas com aquela pessoa, se vai casar, se é amigo, se é colega. Esse grau de intimidade é de cada um, mas o amor tem que ser para todos. Bom, o tempo voa, mas eu acho que deu para a gente perceber, ao invés de eu chegar aqui e trazer regrinhas, né, de como a gente deve se comprometer nas relações, eu acho que o importante é cada um descobrir em si, né, como efetivar essas relações, sempre baseadas no pensamento do amor. Obrigada a todos, uma boa noite, obrigada a casa por mais esse convite. Que assim seja.